Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre os valores notáveis de seno e cosseno na resolução de exercícios. Mas antes, vamos pensar um pouquinho. Você lembra aí quais são os valores notáveis de seno e cosseno no triângulo retângulo? Será que eles são válidos aí também no ciclo trigonométrico? São os mesmos valores utilizados? Então pense um pouquinho e no decorrer dessa aula nós vamos discutir isso. Então aqui, vamos retomar aqui o que é uma circunferência trigonométrica, porque eu falei agora de trigonometria, seno, cosseno, tanto no triângulo retângulo como na circunferência trigonométrica. Então ela é uma circunferência orientada por quê? Porque tem o sentido positivo quando você marca os ângulos no sentido anti-horário, tá? Então para cima. Tem o raio unitário, ou seja, a distância do centro até qualquer um de seus pontos é igual a 1 e o seu centro coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, aqui o zero é exatamente no ponto 0, 0 no plano cartesiano, tá ok? Então, nós vamos encontrar aqui, nessa circunferência, também as relações trigonométricas de seno, de cosseno. Aonde que nós encontramos o cosseno? No eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, tá? Então, aqui eu vou encontrar o cosseno na projeção do ângulo sobre o eixo X. Então, anota lá, onde que eu vejo o cosseno? Projeção do ângulo sobre o eixo X. Então, o seno vai ser a projeção do ângulo sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, é aquela que recebe a ordem, né? Então, sempre lembrando que o X é o domínio, o Y é a imagem, então por isso que se chama ordenada do ponto P aqui, que é um ponto que está marcado aqui no segundo quadrante desse ângulo, tá? Aqui tem 1 porque o raio é unitário, tá bom? Então, lembrando que o eixo das abscissas pode também então ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo das ordenadas também chamado de eixo dos senos. Então, aqui, se você tem um ponto XY, ele pode estar em qualquer um desses quadrantes e isso vai se manter para todos os quadrantes, ok? Aqui, na trigonometria, nós temos então arcos que são arcos notáveis. Vocês vão relembrar assim, puxa, professora, 30, 45 e 60. Sim, mas temos como notáveis também aqueles ângulos que estão sobre os eixos X e Y, que são os ângulos de 0 graus. Então, quando eu tenho um ângulo de 0 graus, aqui ó, o ponto P está exatamente aqui onde está marcado o ponto A também nessa figura da esquerda do vídeo de vocês. Então, o seno vale 0 e o cosseno vale 1. Como que eu sei? Porque esse ponto é o ponto 1 para x, 0 para y, tá? Então, 1 para x, cosseno, 0 para y, seno. Mesma coisa vai valer para o ângulo de 90 graus. Esse ponto onde está localizado 90 graus é o ponto que tem coordenadas 0 para x e 1 para y. Então, aqui eu tenho que o seno é 1, porque é o y, e o cosseno é 0, porque é o valor de x. Isso vai se repetir para o ângulo de 180 graus, que equivale a π, com seno 0, cosseno menos 1, porque está à esquerda, com o ângulo de 270 graus, que tem o cosseno 0 e o seno menos 1, porque está para baixo do eixo y, e o último ângulo, que também é um ângulo notável, é o ângulo de 360 graus, que o cosseno é 1 e o seno é 0, tá ok? Então, quando você for olhar o cosseno, você olha para o eixo X. Quando você for olhar o seno, você olha para o eixo Y. E aí, nós conseguimos montar a tabela de valores notáveis com os valores que eu acabei de comentar com vocês. Fica mais prático você ter esse tipo de tabela no seu material, né, de estudo, de consulta. Isso foi proposto também como atividade para que vocês façam e tenham esses valores para ficar mais fácil a consulta na hora de resolver um exercício que nós já vamos fazer mais adiante. Então, não podemos nos esquecer que o que vai mudar aqui são os sinais, tá? Então, primeiro eu trouxe para vocês os sinais do seno. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante porque são valores que estão acima do eixo X.
são negativos no terceiro e quarto quadrante, porque são valores que estão abaixo do eixo x. Se eu for olhar para os valores do cosseno, eles são positivos à direita, então no primeiro e quarto quadrante, e são negativos à esquerda do eixo x, no segundo e terceiro quadrantes, tá? Então é importante aí estar atento a esses sinais, né? Porque o ângulo que está no primeiro quadrante não tem os mesmos sinais de todas as relações de ângulos que estão em outros quadrantes. E aí, eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui, se eu quiser calcular o seno de 2π sobre 3, 2π sobre 3 é o ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus está no segundo quadrante. Então, a gente faz a redução dele para o primeiro quadrante e ele é equivalente ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Mas o seno no segundo quadrante continuará sendo positivo. Eu vou usar o mesmo valor do seno de 120 e o valor do seno de 60. Por quê? Porque um está no primeiro, um está no segundo. Os dois são positivos porque estão acima do eixo x. Aqui, quando eu falo no cosseno e peguei também um ângulo que está no segundo quadrante, que é o 135, o que acontece? O ângulo de 135 graus, ele é equivalente ao ângulo de 45 graus. Só que o ângulo de 45 graus tem cosseno raiz de 2 sobre 2. Só que como o 135 graus está no segundo quadrante, então esse cosseno terá o valor negativo. Eu não tenho uma caneta vermelha aqui, né? A gente não tem um quadro, hoje é lousa digital. Vocês vão, na hora que vocês copiarem esse slide, vocês vão colocar um menos bem vermelho aqui na frente, indicando que o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, porque ele está no segundo quadrante. E agora é a sua vez de praticar. Então, usando os valores notáveis da tabela que eu chamei tanta atenção de vocês, faça a redução ao primeiro quadrante e determina quanto é o seno de 5π sobre 6 e quanto é o seno de 330 graus. Não se esqueçam de que para determinar o sinal você tem que olhar em qual quadrante esses ângulos estão.
Então, pessoal, para resolver esse exercício, eu quero relembrar, né, que 180 graus equivale a π radianos, para que a gente possa transformar esse ângulo em graus. E também deixei aqui as fórmulas de redução de segundo, terceiro e quarto quadrantes para o primeiro quadrante. Então, começamos aqui com o desenvolvimento do seno de 5π sobre 6. Notem que no lugar do π eu coloquei ali o 180, fiz a multiplicação bonitinha, né? Dividi por 6, isso quer dizer que é o seno de 150 graus. O ângulo de 150 graus está no segundo quadrante, tá aqui, ó. Então, o que a gente faz? A redução ao primeiro quadrante, fazendo 180 menos 150, que equivale ao ângulo de 30 graus. Na hora de olhar o valor na tabela de valores notáveis, lá daquela que tem os ângulos notáveis, nós vamos usar o valor de seno de 30 graus. Então, tá aqui, ó, seno de 5π sobre 6 é seno de 150, que é o seno de 30 graus, com o mesmo sinal, porque no segundo quadrante o seno é positivo, então é igual a 1/2. Espero que vocês tenham acertado aí, então, o seno no segundo quadrante positivo. Agora, nós vamos ver o seno de 330 graus. O que a gente faz primeiro? Verifica que esse 330 graus é um ângulo que está no quarto quadrante. Então, se eu quero seno no quarto quadrante, nós já sabemos que o resultado será negativo. Está no quarto quadrante, fazemos a redução ao primeiro quadrante, fazendo a diferença do 330 com o ângulo de 360 graus. Então, eu tenho que ele corresponde ao ângulo de 30 graus lá no primeiro quadrante. Então, o seno de 330 tem o mesmo valor em módulo que o seno de 30, só que com o sinal negativo, que é o que está aqui, ó. Seno de 330 vai ser menos seno de 30, que é igual a menos meio. Vejam que aqui nessa atividade vocês puderam observar, né, que os dois foram relacionados ao valor do seno de 30, só que um é positivo e o outro é negativo, e o que determinou isso foi o quadrante. Por isso que a gente, primeiro de tudo, olha em qual quadrante que o ângulo está. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção ao que eu disse. Agora nós vamos calcular dois valores de cosseno, o cosseno de 5π sobre 6 e o cosseno de 315 graus. Façam de forma análoga, só que não se esqueçam de olhar a segunda linha da tabela de valores notáveis, que é o cosseno, tá bom?
Então, turma, o que vocês fizeram lá? O primeiro, né? O primeiro ângulo nós já tínhamos transformado no exercício anterior, substituindo o π por 180 para saber de qual ângulo nós estamos falando. E também tenho sempre a dica, eu sempre falo o seguinte, o que você tem que ter aí, segunda série, no seu caderno, uma folha maravilhosa, toda decorada. Tabela de valores notáveis, sinais de seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes, redução ao primeiro quadrante e a transformação de unidades de medidas de ângulos, tá? Então, isso é uma dica de ouro. Anotem lá, tenham no seu caderno, tenham na sua anotação. Então, se você tem isso, você não erra o exercício. Primeiro passo, começamos para descobrir aqui que 5π sobre 6 é o ângulo de 150. Isso a gente sabe porque a gente já fez no exercício anterior, mas para quem pulou direto para o segundo exercício, substituiu aqui o 180 no lugar do π. Então, o 150 nós conseguimos ver que está no segundo quadrante. Então, se ele está no segundo quadrante, primeira coisa, você vai olhar o sinal do cosseno no segundo quadrante. Alguns slides atrás nós comentamos que o sinal do cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, já anota, olha, o resultado será negativo para você não errar. Depois, se ele está no segundo quadrante, para que eu saiba qual é o valor do seu cosseno, eu tenho que trazê-lo para o primeiro quadrante, fazer essa redução ao primeiro quadrante. Então, nós vamos fazer o cálculo de 180 menos 150, que é a comparação desse ângulo com o ângulo de 180 graus. Eu chego que o cosseno de 150 é, em módulo, igual ao ao cosseno do ângulo de 30. Eu digo em módulo porque sem considerar o sinal vai vir na minha resposta. Então, aqui, ó, cosseno de 150 é menos cosseno de 30, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Este valor foi retirado da tabela de valores notáveis. Ele não cai do céu, tá, gente? Então, tenham aí no seu material. Na próxima, já um ângulo diferente, o ângulo de 315 graus. Esse ângulo de 315 graus, ele está no quarto quadrante. Então, se você analisar o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo. Então, ok, é só fazer a redução agora desse ângulo ao primeiro quadrante e usar o mesmo valor porque é positivo. Então, 360 menos 315 equivale ao ângulo de 45 graus. Na hora de olhar os valores das relações trigonométricas, eu vou olhar o de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, e continuamos com o mesmo sinal, tá? Então, não se esqueçam de sempre seguir essa ordem, em qual quadrante está, qual é o sinal, fazer a redução ao primeiro quadrante e olhar o valor na tabelinha de valores notáveis sem esquecer de colocar o sinal na resposta. Então, aqui nesta aula nós falamos sobre as relações de seno e cosseno para ângulos notáveis. Espero que vocês continuem estudando bastante. Nós nos vemos na próxima aula.